Você entende a morte? Consegue conviver com ela? É sempre muito doloroso? Para todos nós já tivemos muitas sensações de perda, sendo a morte de um ente querido uma das mais difíceis. Vamos hoje conversar sobre como lidar com isso. Eu quero falar para vocês do ponto de vista da pessoa que se foi e como é o mundo não físico, o mundo espiritual, no qual ela vai passar a habitar, mas também quero falar no final deste vídeo sobre algumas técnicas que você pode usar se você está lutando com esta questão do luto e da dor da perda. Vamos lá! Olá, muito obrigada por estar aqui comigo num tema tão sério, tão importante. Eu sou Nancy Trivelato e eu gostaria muito que nesse vídeo aqui nós pudéssemos falar tudo numa linguagem muito tranquila, muito simples, que todas as pessoas possam entender e que não requeira de você nenhuma experiência anterior. Você não tem que ter saído do corpo, ser um projetor astral consciente, ser um médium, ser um espírita, não. Temos que ser pessoas que já passamos pelos diferentes contextos da vida de perda e hoje em dia, no mundo como está, a crise terrível que nós estamos vivendo momentos tão difíceis, tão dolorosos. Eu não posso imaginar qual é a dor da pessoa que perdeu alguém nessa pandemia, ou uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho, pessoas que perderam outras pessoas muito queridas que dependiam delas. Como eu posso falar da dor nestes casos e dessas pessoas? Cada um sabe o quanto doeu para si e eu não tenho aqui a arrogância de achar que sei como foi para você. Mas eu quero dizer que passei pelas minhas perdas, algumas muito dolorosas. E sei o quanto é difícil e sei como isso nos afeta em todos os sentidos. É psicológico, é saúde, é o dia a dia, mas é energético. A nossa energia, o nosso ser intimamente. E eu gostaria de falar destas coisas todas aqui hoje. A primeira noção que eu quero trazer aqui para nós refletirmos é o quanto a ideia de que existe algo além desta vida física e deste corpo físico e de que de alguma maneira o ser continua é prevalente. Está em tudo que é cultura, praticamente em todas as religiões. Por quê? Porque de alguma maneira o ser humano sabe, sente, há experiências desde a antiguidade. Há experiências das pessoas vendo alguém que já passou pela morte, sentindo, tendo experiências de encontrá-las em momentos fora do corpo, embora possam não chamar assim. Há tantas situações que já ocorrem e já ocorreram. Então cada cultura procura entender isso segundo o seu contexto, segundo a sua religião. Eu estou aqui falando em português, sei que muitas das pessoas que estão aqui comigo são da religião espírita, portanto sabem ou acreditam que existe um algo mais. Mas é assim, e como é que a pessoa fica e como é que nós lidamos com o resto energético dessa situação que sobrou? Lidar com o luto não é tão simples, não basta saber que não morre. Há muitas pessoas que são projetores, saem do corpo, sabem que não morrem, mas na hora de lidar com a dor de ter perdido alguém, é inevitável o sofrimento. Então há algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui, e principalmente de dizer para todos vocês que é assim, há muitos estudos científicos sobre a morte e o morrer. Em inglês chama-se death and dying. Morte e morrendo, acho que é isso que seria. E esses estudos científicos apontam para o fato de que é muito comum que uma pessoa que esteja no leito de morte ou nos seus últimos momentos tenha ajuda, tenha alguém que vem e que lhe dá apoio, que lhe faz companhia. Muitas vezes são pessoas que quem está ali passando pela morte biológica, morte não existe, né? Passando pela transição de deixar o corpo físico, vê aquelas pessoas. Nós não estamos falando de pessoas que acreditam nisso. Nós estamos falando de pessoas que não têm a menor noção do fenômeno e que vêm sendo estudadas ao redor do mundo por vários cientistas. São todas que passam por isso? Não, nós não podemos chegar a dizer isso. Mas podemos sim dizer
que é um fenômeno e uma situação comum. Portanto, a primeira coisa que nós temos que parar para refletir sobre isso é, número 1, saber que existe algo do lado de lá, parece que todo mundo sabe, só que muita gente vincula com a religião. Saber que a condição da passagem pela morte varia de uma pessoa para outra, também é algo que muita gente sabe. Mas aonde é que se torna o problema? Torna-se quando a pessoa tem que pensar que, sim, existe um mundo para onde a gente vai depois de morrer, mas este mundo não está estabelecido por alguém específico e não significa que eu não posso conhecê-lo e vivê-lo. Porque na hora que nós pensamos, por exemplo, em todos esses estudos científicos que se faz com pessoas que estão no leito da morte, mas em todos os estudos que se fazem, por exemplo, com a experiência de quase morte, e os estudos que se fazem principalmente com a experiência fora do corpo lúcida, a pessoa que está lúcido fora do corpo e tudo que narra e tudo que percebe, esses estudos não são aceitos facilmente. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque gera um clash com a religião. Então, a pessoa que tem esse tipo de experiência, como eu falei, é muito prevalente ao longo de 30 anos praticamente, fazendo investigações, viajando ao redor do mundo, dando aula para todo tipo de pessoas de diferentes culturas. Eu vi que muitas delas têm experiências, porque nós conversamos com as pessoas por aí afora. Só que elas não aceitam o que é que a experiência dela representa, por ter esse clash com a religião. Muitas religiões proíbem, impedem, e junto com isso vem um outro aspecto que é o medo. A pessoa tem medo de reconhecer que ela pode entender sobre a vida além da vida. Ela tem medo porque ela acha que ela vai começar a perceber um espírito, porque ela vai começar a sentir presenças de pessoas que estão entre vidas. E se, enquanto o corpo dela estiver dormindo, o cérebro dela estiver dormindo, ela for e ter uma experiência fora do corpo e ela vai encontrar alguém, o que ela vai fazer com isso? Medo. Então é medo e é o clash do condicionamento que nós temos com o mundo, o dia a dia. O fato de que nós somos físicos e sentimos a vida aqui física. Agora, o que eu quero falar para vocês? Através de todos esses estudos, mas através do conhecimento natural e através de experiências, é sabido que a pessoa que ela passou pela morte, ela não deixa de existir. Mas essa essência, esta individualidade pode estar em diferentes condições. E pode passar por esse fenômeno em diferentes condições. O que eu quero dizer é que neste momento em que nós estamos, o mundo está como se estivesse em guerra. Tudo são os mesmos sintomas de uma guerra. Do ponto de vista das manipulações da política, do ponto de vista das pessoas estarem perdidos sem saber para onde ir, para onde arrumar uma solução, do número absurdo de mortes de pessoas sozinhas, morrendo no hospital, não pode receber uma visita, os profissionais de saúde destroçados por não conseguir atender a todos. Já pararam para pensar que nós estamos vivendo um ambiente como de guerra? E é o mundo todo, alguns lugares mais, outros menos. Só que como num ambiente de guerra, muita gente acaba passando por essa condição de perder o corpo físico, de morrer na vida física. E começa a gerar uma manifestação, uma noção de tristeza que se divulga cada vez mais na humanidade, na sociedade, e isso vai se prolongando. No caso nosso individual, no caso do luto seu, se você passou por isso, não quer dizer que seja agora por essa crise da pandemia, mas em qualquer momento da sua vida, passou por isso, ou está passando, mesmo que por outras condições, como é que você lida com esta dor? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é muito natural sentir a dor, por razões energéticas que eu vou explicar mais adiante aqui neste vídeo. Permita-se sentir a dor. Não vá se forçar, não porque eu sou espírita, não porque eu sou não sei o quê, não porque eu já saí do corpo. A dor vem por muitas razões. E por sentir falta da pessoa. É uma separação. É óbvio que a gente tem dor. Só que vamos lembrar de uma coisa? A pessoa também se separou.
e provavelmente se separou de muito mais do que nós. A pessoa também está num momento de transição, também está num momento de se reequilibrar. Vamos dar exemplo para essas pessoas que passaram pela morte e para os outros à volta, mostrando que é possível nós termos um certo equilíbrio para lidar com a morte. Equilíbrio não é sofrer, não é falar bonito, não é não chorar. O que é ter equilíbrio, na minha opinião, e eu estou aqui compartilhando com você a minha vivência, a minha opinião. E, obviamente, meu intuito é ajudar. O equilíbrio é saber o momento em que deu aquela dor, aquela solidão de pensar que você não vai ver mais a pessoa, você chorou. Chorou, chorou. Mas dali uma hora, meia hora, parou de chorar? Parou. Fim. Ah, não posso chorar mais. Pode, se voltar aquilo, mas não busque. Sentiu muita tristeza no momento? Sentiu, tá certo, nós vamos lidar com isso. Você vai lidar com isso. Mas vai ficar prolongando essa tristeza desnecessariamente? Isso é que não pode. Porque o que é que as pessoas fazem? E, por favor, pense no seu caso, não só com o luto com relação às pessoas, mas com tudo, com as crises, as dificuldades que nós passamos na vida. O que as pessoas fazem é assim, elas estão sofrendo, estão remoendo aquela situação e aquela energia do sofrimento fica à volta, né? E a própria energia nos lembra do sofrimento. Se a pessoa se encontra num momento em que o sofrimento não está ali, ela está feliz, ela viu algo, achou legal, ela assistiu um filme e ela esqueceu do problema. Ela começa a se culpar. Então ela volta a lembrar daquilo e ela tem que se culpar, e ela tem que ajudar a família, e ela tem que tal. Isso acontece com todo tipo de problema, não é só com o luto. Eu só estou usando o luto aqui porque é o exemplo da questão que nós queremos trazer. Mas a pessoa em que ela se sente culpada de não sentir a dor, em que ela fica voltando de propósito aquela dor, que ela não permite que a dor vá, porque ela sente que ela está traindo o outro que se foi, ou ela está traindo a família ou o amigo, porque ela não está sofrendo junto, isto não é saudável. Por quê? Porque isso vai fazendo um loop, como se fosse uma bola de neve desse tipo de energia, e todo mundo fica preso nessa energia. Você, as presenças espirituais à sua volta, as pessoas conectadas com o assunto, e se é o caso do luto de alguém ou por alguém que já passou pela morte, aquela consciência, aquela pessoa também fica embolada nisso. Então, o que eu gostaria de sugerir para você? Que é assim, veja tudo isso com naturalidade, eu digo, a sua dor é natural. Também veja com naturalidade o fato de que ela tem que passar em algum momento e vai passar. Permita que ela passe. Você não tem que mentir para você e saltar para não aconteceu nada, então agora eu vou fingir que não aconteceu nada. Não é isso. É permitir que passe. É mostrar na realidade que você sabe que existe algo mais e que essa pessoa ainda existe. E se você não sabe, nunca teve uma experiência fora do corpo para ter certeza, nunca teve um fenômeno para ter certeza, pelo menos então pense em todas essas pesquisas que já foram feitas, em todas as experiências de tantas pessoas que relatam coisas parecidas. Pense em tantos estudos sérios sobre pessoas que já tiveram outras vidas e renasceram. Não estou falando dessas histórias que o povo fala por aí afora, que todo mundo fica falando de vida passada e sem ter base. Mas há estudos sérios. Então pense nisso. E dentro de você, permita que tudo isso se assente, porque o que acontece nesse caso, essa separação de dimensões, você está no físico e a outra pessoa não está, ou algo que aconteceu e que não tem volta, não tem volta. Agora a gente tem que construir algo em cima. O buraco que a pessoa deixou não vai ser preenchido ou remendado com outra coisa. A pessoa é única, mas outras coisas podem vir. Permita-se isso. Então essa era a primeira coisa que eu queria falar, sobre a pessoa não se permitir melhorar, sentir que está traindo o outro. Não permita isso. Isso não é ético nem com você próprio, tá bem? E aí, falando isso, eu queria lhe contar uma experiência que eu tive, para você pensar um pouquinho como é a condição de quem está lá fora, porque é uma pessoa
esteve aqui num curso, um curso que é só para pessoas, para alunos que já fizeram o programa de desenvolvimento da consciência e que já tem muita experiência com energia. A gente faz um trabalho energético mais profundo, cria um campo energético para poder sentir um pouco melhor essa dimensão não física, espiritual à volta, sempre com muito cuidado para não cair em fantasias. Nós queremos ter experiências reais. Mas num desses workshops que eu estava ali, uma pessoa se aproximou, era um pai de uma moça que tinha, naquela época que eu conversei com ele, ela tinha morrido fazia talvez uns 3 anos, 2 anos e meio antes daquilo, e ele chegou com uma pergunta, queria saber se ela está bem, e tinha muitas lágrimas, muitas lágrimas. O problema não era as lágrimas, problema no sentido de o forte ali, né? Não era vê-lo chorar, era sentir toda a energia de dor, a lembrança que ele tinha da filha. A filha morreu nos braços dele, engasgou-se e não conseguiram ajudá-la a desengasgar, e ela morreu ali com ele tentando ajudá-la. Então, eu, com aquela assinatura energética que ele tinha da filha, quer dizer, ele conhece, ele tem claramente dentro dele aquela assinatura energética, quem era. Então eu tento fazer uma conexão e captar fora do corpo. Eu não saí do corpo, eu estava dentro do corpo, mas tentar captar com um duto energético que vai fazendo uma sonda onde estava aquela moça, porque ele pedia, quero saber se ela está bem. E eu não quero simplesmente responder, está bem, não está bem, ó, tem um recado. Não, tem que ser uma... Toda vez que nós trabalhamos com isso tem que ser muito verídico, a verdade é muito importante, muito séria. Mas então na experiência eu de repente fui e vi a moça no ambiente onde ela estava, vi o rosto dela, vi o cabelo, vi detalhes, senti a personalidade dela, mas tão logo ela sentiu a minha energia, né, aquela sonda energética que eu levei até lá, e ela então percebeu o que era, imediatamente o que eu recebi de volta dela foi assim: e meu pai está bem? E meus pais estão bem? E como é que eles estão? E eu preciso saber, eu preciso saber. E eu vi que ela tinha preocupação com eles, tanto quanto eles com ela. Na verdade, eu senti que era até maior, porque ela estava bem, estava muito bem, e ela não queria estar bem, sabendo que eles não estavam. E então tudo ali se assentou. Mas para mim foi uma grande lição, porque a gente está sempre preocupado em confortar as pessoas que estão aqui à volta, esquecendo, né, que os que se foram também têm sua preocupação. E que eles também vão sofrer por um período, alguns mais, outros menos, depende da experiência, depende da visão, depende de como foi a passagem, mas do mesmo jeito que para nós, algumas perdas doem mais que outras, não por mais ou menos amor, mas por diferentes contextos. Então, qual que é a dica que eu queria dar para vocês do ponto de vista energético? Primeiro eu quero explicar que quando há uma morte de alguém muito próximo, ocorre um processo que é muito objetivo. Não é só a pessoa sentir falta, sentir tristeza, não é só isso. Ocorre uma ruptura energética, porque a pessoa estava muito próxima, então nós tínhamos um determinado tipo de contato, né, de troca energética, numa determinada frequência, porque a pessoa estava aqui no corpo físico. Quando há uma ruptura repentina, principalmente se nós não estamos preparados para ela, esperando, essa ruptura produz a necessidade de uma readaptação energética que é muito difícil, é muito dolorosa, é quase como uma dor física. Uma dor de uma ruptura dessa pode doer no corpo e a pessoa não entender. Eu não estou falando de problema no corpo, tá, gente? Estou falando energético, mas a pessoa chega até a sentir no corpo. Ao compreender isso, eu quero trazer aqui uma ideia de uma abordagem, se você está passando por isso. Porque ao compreender isso tudo da energia, compreender essa coisa da separação, que tal se você tentasse pensar assim, se você está passando por isso, né? Não por isso de ter perdido alguém, mas de estar nesse sofrimento, nessa perda, nessa ruptura energética, nesse vácuo energético. Que tal você planejar um momento para você fazer um trabalho íntimo, para você mudar um pouco o padrão da energia que está aí? Porque o problema não é você se lembrar de algo, o problema não é a memória, o problema é a energia agregada à memória, é você pensar em algo e vir toda aquela emoção, toda aquela atmosfera de quando você estava com a pessoa, do seu sofrimento com aquela pessoa que já não está mais agora aqui na dimensão física. Então o que você faz é você pega um momento tranquilo, prepare-se
Prepare-se, pense a respeito do assunto. Se você sabe fazer a técnica da OLVE, que nós falamos muito aqui neste canal, ensinamos muito, mas se não sabe, não faz mal. Se sabe, faça a técnica da OLVE antes. Tem um curso que está aí publicado sobre isso, gratuitamente, pode olhar. Tem outros cursos, tem o meu livro que ensina de monte, mas faça um pouquinho se você puder, mas você não precisa. Não sabe fazer? Não precisa. Você vai se preparar e você vai ficar tranquilo, começar pensando em como é que você sente a ausência daquela pessoa e vai transmutando isso, pensando, não há separação real. Energeticamente não há. O que ocorre agora é uma separação temporária de frequência dimensional. Eu já não tenho mais a energia da pessoa na mesma frequência. Eu não tenho a ela ouvindo a música comigo, comendo uma sobremesa comigo, conversando, participando de momentos difíceis e de momentos alegres, em que eu possa contar para ela as coisas. Eu não tenho mais isso. Mas eu não perdi a ela. Eu perdi esta relação. Ela continua e um dia eu reencontro. Então vá trabalhando, vá transmutando no momento que você esteja tranquilo e quando conseguir, pelo menos parcialmente, esta transmutação do padrão energético, naquele momento que você está fazendo o exercício, aí você vai pensar na pessoa e vai transmitir toda essa serenidade, essa paz, está tudo bem, está tudo bem. Passe esse conhecimento, entende? Esteja a pessoa próxima ou esteja ela mais longe dimensionalmente. Só que isso a gente não vai fazer todos os dias, não vai ficar repetindo. Você vai fazer uma vez. Ou você se prepara bem, você vai fazer 2 vezes no decorrer de poucos dias. E é isto, tá? Porque nós temos que dar à pessoa a liberdade também. Senão, no mundo do jeito que está hoje, a gente, ao invés de diminuir todo o sofrimento das pessoas todas e o nosso próprio, a gente fica remoendo. E é tão triste. E eu falo isso com pesar, porque eu venho de raízes humildes e eu sei o quanto pode estar sendo difícil para as pessoas com menos recursos. Mas hoje não está fazendo muita diferença. É guerra, né? São poucos os que são poupados. A maioria está nessa situação complexa. Eu espero que você e sua família estejam bem, que continuem assim. E vamos ter esse pensamento positivo e entender tudo isso para ajudar tudo à volta. Você não precisa fazer nada, basta ter dentro de você esta noção, este conhecimento do que nós estamos falando aqui, e isso já espelha na sua energia. Vamos fazer nossa parte. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você e tenha sido interessante. Se sim, por favor, lembre-se de me dar um thumbs up, um joinha, e espero vê-lo em próximos vídeos. Até mais, um grande abraço.